Vamos esperar. Só o pastor Carlos conectar. Aí, conectou. Então, meu irmão, Paz, senhor pastor. paz, queridão. Deixa eu ajeitar aqui. Fica à vontade, tamo junto. Ai, 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 ai. Vamos lá. Acerta aí. Acerta aí que vocês acertam aí. Como que tá, pastor? Tudo bem? Tudo na benção, queridão. Graças a Deus. Que prazer tê-lo aqui conosco na nossa devocional de sábado. Ela acontece todo sábado, meio-dia. E nós estamos muito felizes por tê-lo aqui. Amém, queridão. Um pouquinho distante, né? Mas Um pouquinho juntos. distante. Estou mais longe ainda. Eu quero até pedir para vocês perdão, porque eu marquei a live hoje. Ah, E eu marquei a live hoje e era para mim estar em casa, a gente sabe. Mas eu não sei se o irmão sabe, eu também sou advogado aqui em Lisboa. aham. E acabou que eu tive que atender uma urgência aqui, correndo aqui no escritório. Vim para cá e estou aqui do lado aqui do escritório, na casa do colega advogado aqui, fazendo a live com vocês. Então, estou Ah, todo improvisado aqui. Mas vamos que vai dar certo. vai dar certo, em nome de Jesus. Pastor Carlos Ramos, de Portugal, Lisboa. Quem vai Sim. estar conosco hoje. Pastor, mais uma vez, obrigado aí pela disposição, pelo tempo aí dedicado a nós, à Igreja de Cristo. E já entendo que é um homem que não vê placa, porque dispõe do seu tempo para servir a Igreja de Cristo e não a igreja, somente a igreja local. O André e a Selminha que nos indicou e que passou contato, e eu estou muito feliz de tê-lo aqui. Eu quero já deixar com o pastor, antes eu vou orar, e aí eu deixo com o pastor fica à vontade para falar aquilo que o senhor tem colocado no seu coração, se apresente aí de uma forma mais aberta, né, com mais detalhes, para que a igreja conheça. Gente, pastor Carlos aqui com a gente, compartilha, vai mandando para os seus amigos, que eu tenho certeza que muita gente vai ser alcançada pela palavra de Deus hoje. Vamos orar? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por cada filho, Pai, cada filha tua que está conectado conosco. Já te agradecemos pela disposição, Pai, pelo carinho do pastor Carlos que está conosco nesse dia, nesse sábado, Senhor. Abrindo mão do seu tempo com a família, Pai, para estar ministrando a tua palavra sobre as nossas vidas. E peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco. Abençoa a nossa vida, abençoa a vida do teu filho, abençoa a casa dele, abençoa, Pai, todo o ministério. Em nome de Jesus Cristo, que tenhamos um tempo de qualidade, Senhor, diante de ti, de aprendizado, de devocional, pelo amor do teu nome que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Fica à vontade, pastor. Querido, então, como o senhor já estava falando aí, eu sou grato a Deus pelo convite, pela oportunidade de podermos compartilhar algum dom espiritual, né? Tem muito a aprender com vocês e também repartir um pouquinho do que Deus tem fluindo, derramado em nossa vida. Nós somos pastores já há 25 anos, né? Somos um pastor bem eclético. Eu estava até comentando agora com um colega aqui, que também é crente também, um presbítero. Eu sou batizado na Assembleia, sou catequizado na Presbiteriana, batizado na Assembleia, formado na Batista, turista nas neopentecostais, tenho muitos amigos aí nas comunidades, Universal, e toda a galera aí que tem muita amizade, graças a Deus. E estou aqui em Portugal hoje, debaixo da graça de Deus. Então, assim, minha visão é de reino, tenho uma visão bem aberta com relação a reino, porque eu já tramitei por todos os tipos de ministérios, tanto tradicionais, comunidades, igrejas neopentecostais, e sempre tive essa pegada muito com a questão de reino de Deus. E é por isso que eu estou em Portugal. Né? Eu não vim em Portugal por causa de uma necessidade, ou por causa de uma situação. Depois de 10 anos pastoreando uma bela igreja, um belo ministério, uma bela equipa, onde até o Peter e o Will me conheceram lá. O Deus Peter é meu irmão, o senhor sabe, né? Sim, eu fiquei sabendo. Bem, pastor Peter. Pois é, então a galera aí que eu aprendi a mais, teve nessa igreja lá no nosso avivar que nós fazemos lá, e foi um período muito gostoso. E depois desse tempo todo nessa cidade, pastoreando essa igreja, o Senhor nos deu uma palavra que era para sair, entregar tudo. Foi muito traumático, entregamos todo esse trabalho. Fomos para Goiânia, onde passamos um tempo em Goiânia no quarto. Estivemos ali com os irmãos do Ouvir e Crer, Éder, o Suzano. Estivemos com a galera do Ouvir e Crer durante um ano em Goiânia, onde o Senhor nos deu uma alinhada na vida do Espírito. E de lá nós viemos para Portugal, debaixo de uma missão de estabelecer evangelho aqui em Portugal, na Europa, vida no Espírito, a palavra de Deus.
E aqui nós estamos trabalhando hoje com o pessoal da Catedral Mundial da Esperança, pastor Reverendo Hudson. É um ministério muito sólido aqui em Portugal, são 100 igrejas na Europa, só aqui em Lisboa são 50 igrejas, e um trabalho com uma pegada missionária muito grande, e nos oferece a oportunidade de trabalhar com eles. Hoje nós estamos aqui auxiliando na sede, e também somos os pastores responsáveis pela rede de jovens aqui da igreja, né? E a nossa pegada é formar liderança, o meu ministério é formar liderança, ativar liderança, né? E é com muito gosto que nós estamos aqui nessa live. Nos perdoe o português aí, porque a gente vai ficando aqui pegando o português aqui de Portugal, mas eu creio que vamos entendendo aí, né? Vai dar tudo certo. Mas vamos estar aí. E eu tenho boas referências a respeito do ministério da Igreja Apostólica Resgate, para começar pelo André, um homem de Deus, o Peter também. Já tenho visto algumas coisas da igreja, e fico muito feliz de saber que existem ministérios, né, no Brasil fluindo. Vocês aí no Brasil, eu falo sempre que a igreja brasileira está 10 anos-luz do que está acontecendo aqui na Europa. O mover que Deus está fazendo no Brasil, vocês não têm ideia. Só quando a gente sai do Brasil que a gente percebe o avanço que a igreja tem tido aí, apesar de todas as suas crises, o avanço que tem tido com o evangelho no Brasil. E a necessidade que temos de trazer para a Europa, trazer para esses países aqui, aquilo que Deus está fazendo no Brasil, que é um celeiro de avivamento, né? Amém. Então, tá aí. Glória a Deus. Pastor, que bênção, que experiência aí. O pastor é sem placa, né? Tem um pouquinho de... Eu não tenho placa. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, não. Sei do reteté quando precisa, sei do sim ou não da Universal, sei glória a Deus, eu tramito com todo o pessoal, não tenho essa dificuldade, porque eu vou falar até sobre isso aqui na nossa live. A gente tem que entender qual é a função do corpo. O grande problema das pessoas é que as pessoas não entendem a função do corpo. Todo mundo quer enquadrar Deus em um quadrado, colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha e não entende como é que o mover de Deus trabalha, né? E esse tem sido o grande desafio da igreja, atualizar nessa visão, atualizar naquilo que Deus faz. Então, não tem placa, não tem essa dificuldade. Tem princípios. Os princípios são negociáveis. Agora, os métodos sempre são flexíveis. A gente adapta daquilo que tem que fazer, da maneira que tem que fazer, e assim vai. E aí, esse é o assunto que eu vou falar hoje. Eu quero falar hoje sobre identidade, função e missão. São esses 3 pontos que Deus tem falado muito ao meu coração, e eu acho que a igreja, pós esse período de pandemia, eu não sei se aí vocês já liberaram o culto aí, como é que está? Em São Paulo ainda está fechado, né? Nós estamos fazendo só o culto mesmo online, virtual. Aqui os voluntários vão para a igreja, servem a igreja lá, e o povo cultua de casa, né? E tem os devocionais durante a semana. É normal, né? O Brasil ainda está no pico da epidemia, está passando ainda, né? Aqui já passou um pouco aqui esse pico aqui na Europa, e as igrejas aqui já abriram, é lógico, com seus cuidados, mas já abriu. E esse período pós-pandemia, a gente agora tem que trabalhar em cima disso, porque nós vamos ter uma nova igreja para um novo tempo. Não dá para ser como era antes. Eu tenho batido muito nessa tecla. O pessoal está perguntando quando a vida vai voltar ao normal. Nós não teremos vida mais normal. Daqui para frente, nós precisamos reinventar pastorado, reinventar a igreja, entender qual é a nossa função, qual é a nossa identidade, o que vai ser daqui para frente. Porque entramos numa nova década, 2020 estabeleceu-se uma nova década, houve uma mudança no mundo espiritual, e também através dessa pandemia que aconteceu no mundo, mais ainda do que aconteceu agora. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso aí. Então, esse vai ser o nosso tema hoje, eu quero falar um pouquinho sobre isso, e depois a gente pega e abre o espaço aí para o pessoal conversar um pouco e também ver as considerações do amado pastor, com o prazer de conhecer, tá bom, querido? Amor, manda ver, pastor, tá contigo. Tá, vamos lá então. Eu quero que, se alguém tiver Bíblia aí, vamos bater um papinho um pouco sobre essa questão da identidade. Bíblia, em Gálatas capítulo 1, versículo 1, Gálatas 1, onde Deus me deu essa palavra. Inclusive, ontem eu fui almoçar com um pastor amigo, eu orei no quarto pela manhã, e quando eu cheguei na casa dele para a gente almoçar junto, Deus deu a mesma palavra que Deus falou comigo no meu quarto, falou com ele, enquanto ele estava orando também. Que é essa questão da identidade, a nossa função e a nossa missão. Olha o que diz aqui Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, vírgula, apóstolo, enviado, não da parte de homens, e nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo
e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos amados que estão comigo. Versículo muito simples, mas aqui sintetiza o que é o ministério. Paulo, apóstolo enviado. Paulo, apóstolo enviado. Se você pegar todas as cartas, seja paulinas, sejam as cartas eclesiais, as epístolas, né? Você vai perceber que sempre eles começam com esse versículo. Tiago, apóstolo, isso, para fazer aquilo. João, apóstolo, isso. Quer dizer, a palavra identidade é muito forte. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão. A igreja perdeu um pouco, pastor, a questão da sua identidade. Nós precisamos... o pastor Luiz Emílio falou uma coisa esses dias que é verdade. Deus trouxe um momento em que esse vírus, ele tirou o movimento que a igreja tinha para trazer fundamento. E a igreja precisa voltar aos seus fundamentos. A igreja, com o tempo, ela foi perdendo a sua identidade. Nós viramos muita coisa, menos igreja. Então, assim, chegamos a esse momento que a gente precisa agora definir qual é a nossa identidade. Porque a identidade é o lugar que o diabo mais trabalha na vida do ser humano, é atacando a sua identidade. Sempre foi assim. Se você pegar em Gênesis, o ataque do diabo que ele deu em cima de Eva e Adão foi aonde? Na identidade. Como é que foi, Eva, que Deus falou mesmo? Será que é isso mesmo? Olha, se você comer, você vai ser como ele. Quer dizer, o diabo atacou uma área em Eva, que ele disse que Eva seria como Deus, como na verdade o homem e a mulher foram criados semelhantes à imagem de Deus. Quer dizer, o diabo propôs que eles fossem algo que eles já eram. Primeiro ataque da identidade. Se você pega Jesus, se tu és o filho de Deus, transforma isso, quer dizer, outro ataque à identidade. Jesus, quando recebe a palavra do Pai, a primeira coisa que o Pai fala para ele é a identidade. Tu és o meu filho. Independente do que vai acontecer na terra, você é meu filho. E eu amo você. Então, assim, a gente precisa definir identidade. Jesus falava assim, o que as pessoas dizem que eu sou? Ah, tu és um profeta, tu és aquilo. Eu falei, e vocês acham que eu sou o quê? E alguém disse, tu és o Cristo. Ele falou, isso, essa é a minha identidade. E sobre essa identidade estabeleceria a minha eclesia, a minha igreja. Ou seja, ele falou da função. E as portas do inferno não terão poder sobre ela. Ele fala da missão da igreja. Amém. Então, a primeira coisa que o cristão precisa entender, qual é a sua identidade. Porque quando você define a sua identidade, nada mais precisa de regra. Por quê? A pergunta não é se eu posso fazer isso, se isso é pecado ou se não é. A pergunta é, isso convém com a minha identidade? Isso bate com quem eu sou? Isso, até na questão do evangelismo. É muito mais fácil você chegar para um pecador e falar com ele assim. Por exemplo, você chega com um pecador e fala com ele, olha, se você continuar bebendo, você vai para o inferno. Daí, não vai mudar nada na vida dele. Mas outra coisa é você falar com ele, poxa, você que é filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, criado para a glória de Deus, como é que você se sujeita a ser escravo num povo de algo? Poxa, você leva o cara a pensar, poxa, pô, peraí, o que eu sou? Então, as coisas que eu bato muito no discipulado com meus filhos, nunca esqueça quem vocês são. Então, a igreja precisa saber qual é a sua identidade. O que a igreja é? A palavra igreja é eclesia. Eclesia não é uma palavra religiosa. Eclesia é uma palavra grega que quer dizer um grupo que veio estabelecido para governar. Todo governo existe uma eclesia, um povo tirado para fora para ajudar o comando, o rei, ou o governador a governar. Então, a palavra eclesia quer dizer, a igreja é um governo. E a igreja, além de ser governo, ela é chamada noiva de Cristo. Por que noiva? Porque na liderança nós temos dois tipos de liderança. Nós temos a liderança estabelecida pela posição, que o homem é posição, e nós temos a liderança exercida pela influência. Então, a mulher, por exemplo, ela exerce uma liderança de influência. A mulher, ela, como cabeça, ela não tem posição, mas uma mulher do lado de um homem que tem posição usando a sua influência, ela tem uma liderança perigosíssima. Porque a liderança da influência é muito poderosa. Foi isso que Eva fez com Adão. Ela influenciou Adão daquilo que ela queria. Então, a igreja, por ser a esposa, ela exerce o poder de influência. Então, a igreja foi colocada na terra com uma identidade. Eclesia, ser uma identidade de referência, de influência para o mundo. Pronto, essa é a identidade da igreja. A igreja foi criada para isso. A igreja foi, mas a igreja foi feita para adorar.
Ah, mas a igreja, ô, querido, anjo adora melhor do que a igreja. Anjo canta melhor do que a igreja. Se você pegar em Efésios, Paulo fala assim, porque na plenitude dos tempos foi revelado o mistério através da igreja. Ou seja, a igreja foi feita para revelar o mistério que esteve oculto em toda a plenitude dos tempos. Ou seja, a identidade da igreja é manifestar o reino de Deus na terra. Aleluia. Então, isso é identidade. Então, o cristão precisa saber qual é a sua identidade. Segundo, qual é a sua função? Então, Paulo fala, meu nome é Paulo, eu sei quem eu sou, agora eu tenho uma função. Eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. Qual é a crise do ministério hoje, pastorzão? Os caras não sabem qual é a sua função, cara. Todo mundo quer ser tudo, ninguém é nada. Sabe? Então, assim, o cara tem que... Eu, quando trabalho com liderança, a primeira coisa que eu pergunto pro cara, qual que é a tua veia? Qual que é a tua função? Ah, porque eu canto. Eu falei, não perguntei o que você sabe fazer, eu te perguntei qual é a sua função. Eu perguntei o que é que arde no seu coração, cara. Porque se você for colocado no lugar errado, você vai dar trabalho. Você não vai fluir, você não vai romper, porque você está fora da sua função. No corpo é preciso ter um encargo, aquilo que arde no meu coração, aquilo que é função. Tá, eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade, mas qual é a minha função no corpo? É aí que entra a crise do ministério. Eu não sei qual é a pegada da Igreja Apostólica Resgate, mas pelo que eu estou vendo aí, pelo que eu estou vendo fluir no ministério, a pegada da igreja foi uma geração pensante, uma geração compacta, uma geração que entra, uma geração que invade. Aliás, o nome apóstolo, o cara, para colocar o nome apostólico na igreja, ele tem que ter consciência do que está fazendo, porque a palavra apóstolo quer dizer aqueles que invadem para estabelecer reino. Amém. Né? Aqueles que invadem para estabelecer. Uma palavra apóstolo é apostoléu, aqueles que são enviados. Então, quando você coloca o nome na igreja que fala que você tem uma comunidade apostólica, você precisa preparar a gente não para ser ovelha, mas para ser leões. Porque eles vão invadir territórios para implantar reino. Amém. Estabelecer qual é a minha função. Então, eu seria a função. Se eu estava conversando com o meu pastor aqui, né, eu sou sujeito à autoridade, eu falei com ele, pastor, eu sei a minha pegada, não me coloca para arrancar câncer, que eu não sei fazer isso, eu não sei levantar defunto, tem cara que faz. Não me coloca para... Não é a minha chegada, qual a função que eu tenho? Minha função é desatar a liderança. Coloca o cara quebrado na minha mão, coloca o camarada destruído na minha mão, coloca o cara ferido na minha mão, me dá um ano com ele. Eu formo nele um leão, porque a minha função no corpo é trazer identidade e despertar liderança. Esse é o meu chamado. Eu não estou aqui na Europa para poder estabelecer uma grande igreja. Eu tenho convicção disso. Eu estou aqui para levantar uma liderança para impactar a Europa. O negócio aqui é pegar 10, 12, 15, 20 homens, treinar esses homens para poder fazer alguma coisa. Pegar os jovens que estão aqui, gerar nesses jovens identidade para que eles criem uma função para fazer o que eles têm que fazer. Então, nós precisamos entender qual é a função da igreja. Então, a igreja tem uma função. Qual é a função da igreja? A igreja não foi feita para ficar trancada dentro de 4 paredes. A igreja foi enviada para poder estabelecer reino, não religião. Presta atenção, a igreja não está aqui para estabelecer religião. O mundo não precisa de mais religião. Já está cheio de religião. Jesus não veio implantar religião. Os judeus já tinham religião. Jesus veio estabelecer uma função. Amém. Uma função do seu corpo. Então, o que aconteceu na teologia que nós aprendemos? Nós convertemos, ficamos trancadinhos dentro da igreja, esperando Jesus voltar e volta logo, porque nós queremos ir embora desse mundo, porque o mundo está ruim demais. E qual foi a palavra de Jesus? Jesus falou assim, Pai, eu oro para que o Senhor não os tire do mundo. Olha que coisa louca, enquanto a igreja orou para sair do mundo, Jesus orou para a igreja que está no mundo. E tudo que nós estamos vivendo hoje, pastor, dessa cultura diabólica, esquerdista, essa cultura demoníaca que tem tentado atrapalhar o avanço da igreja, é fruto da omissão da igreja. A igreja não ocupou os lugares que tinha que entrar, a igreja não ocupou a mídia, a igreja não ocupou a música, a igreja não ocupou o sistema jurídico, a igreja não ocupou a política, a igreja ficou trancada dentro de 4 paredes porque não entendia a sua função e nem a sua identidade. E hoje nós estamos sofrendo ataques com isso. Por exemplo, eu sou advogado, alguém fala assim, o senhor é advogado. Não, eu não sou advogado, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu estou como advogado. E a minha função, ela tem um papel, facilitar o reino, abrir porta, gerar influência. Eu estou como advogado, eu estou como pastor. Essa é a minha função, mas a minha identidade, eu sou filho de Deus, eu sou a manifestação do reino de Deus na face da terra. Então, eu preciso entender qual é a minha função. E por fim, pastor, qual é a minha missão? Tá, eu tenho uma função agora, e o que eu vou fazer com isso? Qual é a minha missão? Então, assim, hoje eu estou aqui na Europa. A minha missão é estar aqui. Quando Deus falar assim, acabou a missão, cara.
pastoreando. Depois que cumpriu tudo aquilo que Deus mandou fazer, eu falei pra galera, acabou o tempo. Ah, mas como assim? Eu falei, acabou o tempo, a missão foi cumprida, cara. E tem gente que se estaciona, não entende o mover de Deus, não entende a nuvem que se move, não entende o acampamento que se move. E por isso que começa a acontecer, a unção começa a pesar. Tem muita gente morrendo com a unção, porque a unção pesou, sabe por quê? Não desaba a unção, não flui na missão. Está fazendo coisa que Deus já falou para não fazer mais, está entrando em casa, Deus já falou que sai daí, está fazendo coisa que não é para fazer, preso numa missão que Deus falou, cara, acabou, você está fazendo o que aí? Chama aí. Voltou aí? Voltou, tá ouvindo? Tô ouvindo. O que aconteceu aí? Travou aí ou o quê? Sei lá, eu tava te ouvindo, de repente a sua imagem travou. Ah, foi? Ah, tá. Só caiu, aí só ficou eu. Aí eu voltei. Tava na Agora eu tô te função, ouvindo. Hã? tava na função, fiquei sozinho. Não, mas calma aí que o pessoal tá voltando e vamos lá. A gente parou na missão, né, pastor? Sim, eu já estava falando da missão, né? Isso. Eu estava falando da missão. Esperar o pessoal. Já. Pastor, deixa eu só falar uma coisa. O pessoal vai achar que a gente combinou, porque eu preguei sobre isso na quinta-feira. Ah, fala isso não. Que é isso, cara? E a gente conversou na sexta, aí na sexta o senhor passou para mim o que ia falar, né? Aham. Identidade, função, missão. E eu preguei na quinta-feira sobre isso. Ainda falei o versículo. Sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Caramba. Que é o Espírito Santo, hein, mano? Mas estamos indo, brother. Vamos aí. Não, mas olha o que aconteceu. Eu tava no meu quarto ontem, cara, pela manhã, e tem meu período que eu passo no quarto, e eu no quarto chorando, adorando e tal, e fui almoçar com um pastor amigo, que eu já não via há muito tempo. Ele estava na França, nós fomos almoçar junto. Quando eu cheguei lá, eu comecei a desabar o coração com ele, pensar algumas coisas, ele falou, cara, Deus me deu uma palavra para te dar. Aí ele pega e abre. Paulo, apóstolo. Eu falei, caramba, mas é a pegada. O Espírito Santo, eu falei, o Espírito Santo, cara, ele tá gerando alguma coisa, entendeu? E eu acho legal, pastorzão, que o Espírito Santo, ele não apresenta a pessoa, ele conecta a propósito, né? E Deus está levantando a galera muito conectada, né? São Paulo, Brasil, França, sei lá, Deus está conectando a geração. Sim. E esse lance agora que eu ia falar agora da missão, é que com essa onda aí que o diabo pensou que ia atacar a igreja está entendendo a sua missão. A igreja invadiu essa questão das redes sociais, essa questão toda, entendeu? E está tendo muita coisa fluindo aí, muita gente que estava escondida na caverna aí, muito profeta que a gente achou que estava morto, né? E Deus tinha uma geração guardada para essa hora. Sabe? De gente que a gente nunca imaginou que existia. Deus está levantando e falou, onde que esse cara estava? Onde que esse cara estava? Eu falei, escondi para esse tempo. Escondi para esse tempo. Então, assim, a missão é isso aí. Então, Paulo falava, eu fui enviado. Jesus falou assim, o Espírito do Senhor me ungiu para poder fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Né? Então, é um papo que eu falo muito, pastorzão, que é muito sério. Se você pegar essa Bíblia depois, se eu pego o Evangelho de João, eu gosto muito do Evangelho de João, porque João foi um discípulo mais íntimo que Jesus teve, né? E João, assim, ele via a coisa de uma dinâmica de muita intimidade. E você pega o Evangelho de João, Jesus no capítulo 12 ele faz milagre, no capítulo 4 ele faz milagre, no capítulo 5 ele faz milagre, no capítulo 6 ele faz milagre, no 9 ele faz um milagre. No capítulo 10, capítulo 11, diz a Bíblia que Jesus, ele sofre uma série de resistência no templo quando os judeus queriam até apedrejá-lo. E não estavam crendo em Jesus, mesmo com todos os milagres que ele estava fazendo. Então o versículo diz assim, então Jesus voltou ao Jordão, onde tudo começou, e lá ficou um tempo. Depois tem um versículo, e muitos creram nele. Se você pega o capítulo João em diante, capítulo 10,
Jesus não faz mais nenhum milagre. O único milagre que Jesus faz no Evangelho de João, depois do capítulo 3, é só a ressurreição de Lázaro, que era o seu amigo, ainda demorou 4 dias. Acabou. A pegada de Jesus depois do capítulo 11 é só discipulado. Vocês são a videira, olha, vocês são isso, vocês são aquilo. Ele começa a discipular os discípulos. O que o Senhor me falou com isso? Primeiro, todos nós temos que dar uma parada e voltar onde tudo começou para entender nossa missão. Até Jesus teve esse alinhamento, porque ele era homem também, cara. Sabe? Porque a gente talvez está fazendo um monte de coisa, mas esse monte de coisa não é nossa missão. Jesus não veio aqui para fazer curandeirismo, para poder fazer milagre. Jesus veio para estabelecer uma igreja, para estabelecer discipulado. Essa era a pegada dele. Então tem hora que Deus dá uma brecada em nossa vida e fala assim, volta onde tudo começou. Volta lá na sua missão. E a missão dele no começo é, tu és meu filho amado. Então volta. Volta onde tudo começou. Então Deus está pegando ele e falou, volta, igreja, onde tudo começou. Vamos voltar ao propósito. Vamos voltar à missão. Segundo, a partir daí que você acha a sua missão, você começa a fazer o seu ministério naquilo que precisa ser feito, não aquilo que as pessoas acham que tem que ser feito, porque você achou a sua missão. E quando você acha a sua missão, cara, sabe o que começa a acontecer? A coisa flui naturalmente, não há peso. Tem muito pastorzão morrendo aí, suicidando, cara, se matando, sabe por quê? Tá fazendo coisa, cara, que não tem nada a ver com ele. Gente boa, gente de Deus, gente crente, cara, que nunca deveria estar no púlpito, nunca deveria ter uma igreja, mas o sistema colocou essa coisa na cabeça dele, ele entrou nessa onda, sabe? Meu filho, esse dia, fez uma pergunta para mim, eu estava fazendo um discipulado com meu filho eu tenho 2 filhos, tenho um de 20 e tenho um de 16. Meu filho falou comigo assim, pai, e eu falando com ele sobre identidade, falando com ele sobre essa questão, que eu falo para vocês aqui, eu falando com ele, e ele falou assim, pai, como é que fica então, cara? O meu sonho é ser DJ, eu tenho vontade de ser DJ profissional, inclusive ele vai fazer agora em escola de música aqui na área de produção em Lisboa. Meu sonho é ser DJ, pai. Como é que fica essa questão da igreja? Eu falei, cara, vou falar uma coisa para você aqui. Eu não vou dizer para você o que é de Deus e o que não é de Deus, cara. O que eu quero é que você tenha a sua identidade em Deus. Porque quando você tiver a sua identidade em Deus, eu sei lá onde Deus quer te usar, cara. Eu sei se Deus vai te usar você no púlpito, ou se Deus vai colocar você na multidão, com uma mesa digital enorme, tocando a música, e quando você tocar, ela vai impactar no Espírito Santo que ele está ouvindo. Eu não sei qual é a pegada que Deus tem na sua vida. A única coisa que você não pode abrir mão é da sua ligação com Deus, da sua conexão, da sua identidade. Porque se você tiver identidade com Deus, você não vai sair fora do propósito. Agora, se você perder a identidade com Deus, você vai fazer um monte de coisa que não era nunca para você fazer. Entendeu? Então, nós precisamos alinhar os crentes, pastorzão. É para identidade, porque crente que não tem identidade fica sem função, e sem função perde missão. A gente faz tudo ao contrário. A gente dá para o cara uma missão, depois dá pela uma função, e ele fala com ele assim, ó, dependendo do que você fizer, vamos saber o que você é. Aí bagunça a história toda, certo? Então essa é a minha palavra hoje, sabe? Achar nossa identidade. Então o que eu falo muito com a liderança? Cara, gasta tempo no quarto, vai para o quarto, gasta tempo com Deus, cara. Qual a oração mais importante que você tem que fazer? Deus, quem eu sou? Eu tenho que saber quem eu sou, cara. O pastorzão tem que saber quem é. Eu tenho que saber quem eu sou. Porque quando alguém falar comigo alguma coisa, você é isso, cara, o que você está falando comigo não me interessa, eu sei quem eu sou, cara, eu tenho identidade. Estou pouco lixando o que você pensa a meu respeito. Estou pouco lixando, você vai no Facebook, vai no Instagram, comenta sobre mim. Eu sei quem eu sou. Segundo, qual é a minha função? Quando eu sei qual é a minha função, cara, eu sei do meu chamado apostólico, eu não tenho inveja do irmão, você não tem inveja de mim, cada um tem sua pegada, cada um tem seu ministério, cada um bebe um do outro, cara. Eu vou beber de você, você vai beber de mim, nós vamos fluir junto, porque cada um tem a sua pegada no corpo. Eu não vou criticar a igreja do Zé, que faz milagre, não vou criticar a igreja do João, que faz discipulado, eu não vou criticar a igreja do Manel, sabe? Que faz escola dominical. Cara, eu entendo a função do corpo, a pegada de cada um, e vou respeitar isso, e Deus vai fluir na diversidade dos ministérios. E por último, qual é a missão, cara? O que eu estou fazendo aqui? Vou fazer o que Deus me deu? Vou fazer... Então, por exemplo, a minha carteira de advogado não é para ganhar dinheiro, a minha carteira de advogado é para promover o reino. Sabe? O meu título de pastor não é para ganhar dinheiro. Meu título de pastor, o pastor, meu dinheiro. O dinheiro é consequência da minha missão, cara. Se eu estou no lugar certo, a prosperidade vai me acompanhar. Porque Deus vai me dar todos os recursos que eu preciso para fazer o que tem que ser feito. Amém. Entendeu? Então, essa pegada que eu deixo, eu acho que essa linha aí que tem que ser divulgada daqui para frente, identidade, função e missão. Se a igreja entender isso, nós vamos ter uma igreja para um novo tempo, vamos ter um pastorado para um novo tempo, vamos ter uma nova igreja
para uma nova dimensão e que vai impactar o mundo como nunca antes foi impactado. Porque a igreja vai ser alinhada para fazer aquilo que tem que ser feito, não aquilo que a religião colocou para fazer. Então, essa é a minha palavra de hoje e agradeço ao senhor pela oportunidade de eu ver esse doido falar alguma coisa. Travou de novo. Travou aí ou tá liberado? Ah, tô te ouvindo. Tô ouvindo. Vocês estão ouvindo aí, né? Acho que a internet do pastor travou de novo aqui. É, vocês estão ouvindo, né? Tô chamando ele de novo aqui. Ouviu aí? Tá ouvindo, pastor? Ouvi, Beleza, tá não sei o que travando sua tá. internet aí. Vou mudar aqui. É, o sinal às vezes está estável e aí dá isso, mas é normal. É sábado, Pastor, que né? palavra. Que palavra, viu? Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Obrigado por compartilhar aí a sua forma de pensar. Nos edificou, testificou ao nosso coração. Nós pensamos da mesma forma. E sabe que eu estava conversando outro dia, estava lendo alguns artigos Sim. sobre a questão da identidade, né? E eu vi um dado que assustou, mas é uma verdade. 60% dos nossos jovens que vão para a universidade perdem a fé. No segundo ano de universidade, 60%. A gente está falando Sim. de cada 10, 6 perdem a fé. Então a gente pode entender que 6 não sabiam quem eram. Cara, eu sofri isso na faculdade, cara. Bati de frente com o professor de filosofia, de teologia, você não soubesse. Não sei se a internet dele se amigo. De novo, que a internet dele, acho que o sinal não está muito bom. E assim que ele subir aqui, a gente já continua. Mudei a rede nova Voltou? aqui para ver se melhor. Tá ouvindo, né? Agora eu mudei a rede móvel aqui para ver se melhora. Tá dando certo aí? Ah, tá. Tô ouvindo. Você estava falando que 60% dos jovens hoje perde a fé, né? E eu então entendi que eles não sabiam quem eram. Porque, assim, e às vezes jovens que caminhou dentro de uma igreja, ou acreditando naquilo, ou talvez vivendo 10 anos, 5 anos, e um ano bastou para que ele perdesse. Né? E aí, enfim, falando sobre isso que o pastor falou, é muito forte isso, porque isso reflete na igreja, né, como um todo. A igreja, ela perde a identidade. Então, qualquer vento que vai para cá, vai para lá, ela vai junto, porque ela acaba não estabelecendo que a sua identidade está dentro de um princípio, né? Em cima de princípios.
E isso faz com que os nossos jovens se percam. Falando sobre a identidade, o que você tem vivido aí em Portugal que você poderia acrescentar aqui para o Brasil, para a igreja? O que você tem experimentado de experiência que você entende, assim, olhando de fora, a isso poderia agregar no Brasil, na igreja brasileira? Você fala daqui para aí? Você tem as duas experiências. Você tem o tempo de pastoreio aqui e agora está vivendo um tempo de pastoreio em Portugal. O que você está experimentando aí que você olha e fala assim, olha, isso seria legal se a igreja brasileira fizesse? Na verdade é o seguinte, aqui na Europa eu falo muito que o evangelho aqui estrutural, de grandes tempos, falei isso para o meu pastor esses dias, esse evangelho não funciona mais. O evangelho agora é evangelho de mesa. Eu sentar junto com o meu pão junto, tomar um café junto, entendeu? O templo vai ser uma consequência disso. E a galera no Brasil, a gente trabalhou muito em cima do marketing, né? Você com 100, 200 mil, você monta uma mega de uma igreja com um belo sistema de som, faz uma boa mídia digital, de repente você enche a igreja com um monte de coisa em cima de evento. Isso aqui na Europa não funciona. Aqui isso aqui não funciona, porque as pessoas não têm ideia do que é evangelho. Vou fazer o casamento de um português aqui. Quando terminou de fazer o casamento do português, uma mulher me chamou e falou, padre, como é que o senhor faz para batizar minha filha? Você vê que a menina não sabe diferenciar o que é igreja evangélica de uma igreja católica. Entendi. Você entendeu? Então, e agora esse português ele vai para uma igreja que nós somos chamados de seita aqui. Entendeu? Agora, como é que eu ganho esse cara? Sentando na mesa com ele, cara. Eu tenho que sentar na mesa com ele. Eu tenho que o português aqui adora comida, adora comer junto, adora comunhão. Quer um lugar melhor para poder começar a viver o evangelho? Você está na mesa com o cara, começa a tomar o pequeno almoço com ele, com a sua refeição, o seu peixinho grelhado, e ali começar a fluir quem eu sou. Então, acho que a igreja do Brasil ela precisa voltar a essa simplicidade do evangelho. Não estou falando que a gente não tem que ter as megas reuniões, mas precisamos voltar a sentar na mesa, sabe? Voltar à comunhão. Voltar a ter identidade. O pastor tem que ter identidade. Qual a maior crise de traição de igreja hoje? Os caras andam com a galera que não sabe quem é identidade. Eu não sei quem é o meu pastor. Quando meu pastor me desnuda para ser o que ele é, eu falo, cara, meu pastor é isso, ele assusta.